Agora vamos para a forma negativa ainda do presente simples, tá? A forma negativa do simple present é formada com o uso dos verbos auxiliares do e das. Do é usado com os pronomes I, you, we e they. Já o auxiliar das é usado com he, she ou it. Então, a gente viu na forma afirmativa que a flexão, só quem sofria flexão era a terceira pessoa do singular, he, she ou it. Na negativa, a gente vai seguir essa premissa também. O auxiliar do fica para todo mundo e quando chegar na terceira pessoa do singular, em vez de ser do, nós vamos utilizar o das. Vai ganhar o ES, né? Quando o verbo termina em O, ganha um ES. Então, isso vai se aplicar para o auxiliar também. Veja abaixo a conjugação da forma negativa do verbo to work, né, que é o verbo trabalhar ou funcionar no simple present. Agora nós temos a forma negativa. Então vai ficar I do not work. Ou então a forma contraída, do not vira don't, que é o que é mais utilizado, né? I don't work. You don't work. Quando chegar na terceira pessoa do singular, seria he does not work. Ou então a forma contraída, que também é mais utilizada, he doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. E aí depois voltamos para o don't. We don't work. You don't work. They don't work. E aí temos, observe que na forma negativa do simple present, o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, mesmo quando se trata de terceira pessoa do singular, he, she ou it. As frases na negativa podem ser escritas de forma completa, do not, does not, ou de forma contraída, don't ou doesn't. As duas formas estão corretas, porém na fala, o mais comum é usar a forma contraída, até porque, né, em qualquer língua a gente tem essa tendência de querer falar o mais rápido possível, abreviar o máximo que a gente puder. Então, é o que vai ser mais utilizado, mas não tem muito isso de certo, de errado. Tem questão de formalidade. Às vezes, numa coisa escrita, sei lá, um e-mail que você vai mandar, uma mensagem um pouco mais formal, talvez coubesse, seria melhor utilizar do not, né, em vez de escrever da forma contraída. Pode ter isso, mas não vai ter essa questão de certo ou de errado, tá? A posição dos verbos nas frases negativas. Veja abaixo a estrutura da formação de frases negativas no simple present. Então, já na negativa, a estrutura é o quê? O sujeito, o verbo auxiliar, que é o do ou das, o uso do not, já que se trata de negativa, o verbo e aí o complemento da frase. Vamos ver alguns exemplos. Esses exemplos aqui são os mesmos que a gente viu na afirmativa, só que agora eles negando, para vocês conseguirem ver, né, como é que uma frase sai de afirmativa para uma negativa quando se trata de presente simples. Então aqui, ó, I do not live in Brazil. Então, I don't live in Brazil. Eu não moro no Brasil. He does not teach Spanish at the university. Ele não ensina espanhol na universidade. They don't prefer Italian food. Eles não preferem comida italiana. She doesn't watch TV every day. Ela não assiste TV todos os dias. We do not like to go to the beach during the week. Nós não gostamos de ir à praia durante a semana. It does not push the door when it wants to get in. Ele ou ela não empurra a porta quando quer entrar. You don't arrive late. Você não chega atrasado. Então, é bem simples. Acho que o que vai ter que se atentar mais é só nessa questão de quando utilizar o do not e quando utilizar o does not. Que também é fácil, né? Does not apenas quando for terceira pessoa do singular. He, she ou it. E é interessante também a gente observar que quando é uma frase com terceira pessoa, por exemplo, o segundo exemplo, he does not teach Spanish. Quando era afirmativa, o verbo teach ele ganhava o ES, que estava afirmando. Então ficava he teaches Spanish at the university. Quando a gente vai para a negativa, o verbo já não precisa sofrer essa flexão. Por quê? Porque ele já tem um auxiliar que é específico dele. O does not, ele só pode ser utilizado com terceira pessoa do singular. Então ficaria meio que redundante eu colocar uma partícula que é exclusiva da terceira pessoa e eu ainda flexionar um verbo que também é exclusivo da terceira pessoa. Deu para compreender? Então, quando se trata de negativa, por ter essa partícula, por ter o does not, o verbo já não precisa mais ser flexionado. Se fosse afirmativa, teria que flexionar. Então, teria que ter o S, o ES, o IES, dependendo aí da finalização do verbo. Mas quando for para negativa, o verbo vai ficar da mesma forma para todo mundo, tá? E aí o que vai mudar vai ser o auxiliar, se vai ser don't ou se vai ser doesn't,
Aí vai depender do sujeito daquela frase. Já a forma interrogativa, nós temos aqui, assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Do é utilizado com I e o I e o they, e o das é utilizado com he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular. Veja abaixo a conjugação da forma interrogativa do verbo to work, que é o verbo trabalhar, funcionar no simple present. Então aqui, ó, como que ficaria na interrogativa? Do I work? Eu trabalho. Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então aqui, quando for interrogativa, o que vai mudar? O auxiliar vai vir no começo de tudo. Então se antes começava com o sujeito, com I, com you, quando é pergunta não, o do ou das ele vem para frente. O do para todos os sujeitos, o das para he, she ou it, né, para a terceira pessoa do singular. Note que o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, mesmo quando se trata de terceira pessoa do singular. Posição, agora a posição, né, a estrutura. Verbo auxiliar, do ou das, o sujeito, o verbo principal e aí que vai vir um complemento. Aí temos aqui alguns exemplos, ó. Do I owe you money? Eu te devo dinheiro. Estou fazendo uma pergunta, né? É uma interrogativa. Então, vai vir um auxiliar no começo da frase. Does he teach Spanish at the university? Ele ensina espanhol na universidade? Estou fazendo uma pergunta. Por se tratar de terceira pessoa do singular, o auxiliar que a gente vai utilizar é o does. Então, coloca o does no começo, vem o sujeito, que no caso é o ele, e o verbo, lembrando, não vai sofrer flexão nesse caso. O verbo da terceira pessoa só sofre flexão quando é afirmativa. Do they prefer Italian food? Eles preferem comida italiana? Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Do we have classes on Saturdays? Nós temos aulas aos sábados? Does it push the door when it wants to get in? Ele ou ela empurra a porta quando quer entrar? Do you arrive late? Você chega atrasado? Does she kiss her grandma before leaving? Ela beija a avó antes de sair? Does he go to the gym on weekends? Ele vai à academia aos fins de semana? Does she fix her car by herself? Ela conserta o carro dela sozinha? Então aqui, basicamente foram os mesmos exemplos, né? Salvo um ou outro que não tinha, mas aí eu achei legal desse site, que inclusive está aqui no slide, né? O site que foi tirado, porque eles usaram praticamente os mesmos exemplos na afirmativa, negativa e interrogativa. Então fica até mais fácil da gente visualizar como que as estruturas vão mudar de acordo com o que a gente está falando, né? E aí temos aqui, ó, importante. O verbo to do significa fazer. No entanto, no simple present, ele é usado como verbo auxiliar que complementa a formação das frases negativas e interrogativas. Enquanto auxiliares, o do e o das não têm significado. Então, assim, o verbo do é o verbo fazer. Só que quando eles estão inclusos na estrutura do simple present, eles não vão funcionar como verbo fazer. Quando tiver lá um do not, vai ser o quê? Não. Um does not vai ser um não também. Os auxiliares do das também são usados em respostas curtas. Observe os exemplos abaixo. Então, aqui é quando as pessoas fazem perguntas e alguém vai responder, né? E a gente faz uma resposta curta, tanto para afirmar quanto para negar. Então, por exemplo, vem uma pergunta: Do you like chocolate? Né? Você gosta de chocolate? Aí a pessoa responde: sim, eu gosto, então não gosto. Como é que seria? Yes, I do. No, I don't. Por que a gente chama de resposta curta? Para não ficar aquela repetição, né? Por exemplo, do you like chocolate? Aí a pessoa fala: yes, I like chocolate. Não tem porquê, né? Você repetir tudo, tipo, sim, eu gosto de chocolate. A gente não faz isso nem na nossa língua e nem em outras línguas. Como eu falei anteriormente, a gente vai sempre ter essa tendência a tentar falar o mais rápido possível, a abreviar, a embolar bastante a língua. E isso também está incluso na língua inglesa. Então aqui a gente tem várias perguntas e as respostas curtas, né? Do I need a pencil? Yes, you do. No, you don't. Do you both like chocolate? Yes, we do. No, we don't. Do they like chocolate? Does he like chocolate? Does she like chocolate? Does it have four wheels? Yes, it does. No, it doesn't. Então, de acordo com até a estrutura que é feita a pergunta, se é do, se é das, de acordo com o sujeito também, a gente consegue fazer a resposta curta, seja para afirmar ou seja para negar. E aí aqui eu trouxe 2 exercícios sobre o simple present, tá? Essa primeira questão é da Unifor,
de 2001. In the age-old battle between independence-seeking teenagers and worried parents, the older generation is packing some new weapons. Caller ID tells parents who is calling their kids. Cell phone bills detail every local number that the kid has called. New computer programs track just about everything, every website visited, every email sent that a teenager does online. Parental reconnaissance is going to get worse or good, depending on your perspective. E aqui era só um parágrafozinho, né, de um texto. E aí temos os verbos que estão no simple present no texto são, temos o item A, detail, track, get. Item B, worried, visited, sent. C, is packing, is calling, is going. No item D, tells, detail, track. E o item E, worried, has called, does. Então a gente volta lá no texto e a gente tenta achar esses verbos, né? Temos o caller ID tells, o tells está correto, ele está no presente simples. Depois nós temos cell phone bills detail, também está no presente simples. E depois nós temos o new computer programs track. Então esses três verbos estão no presente simples. O item correto seria o item D. Ok? Os outros aí estão misturados. Alguns têm passado, alguns têm presente contínuo. Então, presente simples mesmo, tá o item D. Já na questão 10, nós temos, lê as frases abaixo a respeito de regras gramaticais sobre o uso do simple present. Aí temos algumas afirmações, né? A primeira, ao conjugar no simple present um verbo terminado em Y, precedido de consoante, basta acrescentar o S nas flexões das pessoas gramaticais, he, she ou it. Segunda, o simple present é usado para falar de hábitos e rotinas e de verdades universais. E a terceira, na forma interrogativa do simple present, o verbo principal não é flexionado. Ele é usado no infinitivo sem o to. Então vamos ver o que é correto aqui, né? Eles disseram que a primeira, se o verbo termina em Y e é precedido de consoante, a gente só acrescenta o S. Essa afirmação está incorreta. Porque se tem Y e é precedido de consoante, a gente retira o Y e coloca o IS, né? Na segunda está correto, o simple present a gente fala de hábitos, de rotina, de verdades universais. E na terceira, a forma interrogativa do simple present, o verbo principal não é flexionado. Correto. Foi o que eu falei para vocês, né? Que quando é negativa e quando é interrogativa, o verbo não vai ser flexionado porque já vai ter o uso do auxiliar da terceira pessoa, que é o das. Então, nessa questão 10, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Qual é o item que tem isso? 2 e 3. Item C. Então, a questão 10, o item correto é o item C. Ok? Agora vamos para present continuous, presente contínuo, tá? Peguei aqui também do mesmo site, do todamateria.com.br/present continuous. Então, o present continuous ou present progress, né, que é o presente progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Como as frases com present continuous referem situações que ocorrem no momento da fala, é comum observarmos a utilização de advérbios de tempo nas frases. Alguns advérbios de tempo comumente utilizados são o now, que é agora, at the moment, no momento, e at present, que é no presente, né, meio que atualmente. Alguns exemplos. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. She is American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente. Então aqui nós temos estruturas que falam sobre o agora, coisas que estão em acontecimento, né? Pra gente no português até o nosso gerúndio, né? Por exemplo, agora eu estou falando, você está me ouvindo, está me assistindo. Então, essa finalização que a gente usa de ando, endo e indo no português é o que vai ser o ing no inglês. E aqui até o site traz, na língua portuguesa, o present continuous corresponde ao nosso gerúndio e as terminações ando, endo e indo, né? O andando, levando, achando, comendo, ardendo, fazendo,
gerindo, caindo, sorrindo. Então, essas finalizações do gerúndio que pra gente tem essas diferenças, né? No inglês vai ser tudo ing. Mas aí a gente vai ter algumas regras a serem seguidas. Vamos ver a formação do presente contínuo. O present continuous é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present como auxiliar e o verbo principal é acrescido a terminação em ing. Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Vamos ter o sujeito, vamos ter o verbo to be, lembrando que verbo to be é am, is ou are. E vamos ter um verbo com ing mais o complemento da frase. Então temos aí um exemplo, ó, she is watching TV. Ela está assistindo TV. É obrigatório ter o uso do verbo to be? Sim. Porque o verbo to be nós sabemos que é o verbo ser ou o verbo estar. E quando a gente fala de gerúndio, a gente sempre tem, né, ali do ladinho acompanhando o verbo estar. No português é da mesma forma, né? Eu estou, enfim, escutando música. A gente não fala, né? Eu escutando música. Eu estou fazendo tal coisa. Ela está brigando, enfim, com o irmão dela. Então, no inglês, também vai seguir essa lógica. Mas aí no inglês o verbo estar é o quê? Verbo to be. E aí, dependendo do pronome, pode ser am, pode ser is e pode ser are. Ok? Então, para facilitar e também para ficar melhor da gente visualizar, eu trouxe aqui a explicação do presente contínuo no quadro, tá? Então, aqui, ó, afirmativa, a estrutura, o sujeito, o verbo to be, o verbo com ing e o complemento. Lembrando que o verbo to be é o quê? Am, para o pronome I, is, quando for terceira pessoa do singular, he, she ou it, e para o restante, vamos utilizar o are. Então, aqui temos o exemplo. She is watching TV, uma estrutura de presente contínuo. Temos o sujeito, temos o verbo to be, temos o verbo watch, que é assistir. O verbo ele é só isso aqui, watch. Mas por se tratar de presente contínuo, a gente coloca o ing, que é equivalente ao gerúndio, né? O ando, o endo e o indo. E aqui o complemento. Poderia estar assistindo qualquer uma outra coisa. Geralmente esse complemento aqui, né? A gente pode facilmente mudar ele por qualquer uma outra coisa, que, enfim, não vai alterar a estrutura gramatical do que veio antes. Quando for negativa, qual que vai ser a estrutura? Sujeito, o verbo to be, o uso do not, né, por ser negativa, o verbo com ing e o complemento. Então, essa mesma frase na negativa ficaria como she is not watching TV. Ou então, o is not na forma contraída, que é o mais utilizado, she isn't watching TV. Ela não está assistindo TV. Aqui, na interrogativa, já vamos mudar um pouco. Lembram que no presente simples, quando era uma pergunta, o auxiliar de ou das, ele vinha para o começo da frase, quando se tratava de pergunta. Aqui a gente vai seguir essa premissa, só que presente contínuo não tem de ou das, a gente utiliza o verbo to be. Então, quando é pergunta, o verbo to be vem para o começo de tudo, temos o sujeito, temos o verbo com ing, e aí que teremos o complemento. A mesma frase na interrogativa. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Então, aqui, ó, vem o verbo to be no começo de tudo, temos o sujeito, temos o verbo com ing e temos o nosso complemento. Mais alguns exemplos. They are studying for the test. Sujeito, eles, verbo to be, estão, verbo estudar com ing, estudando para o teste ou para a prova, tá? E que é o quê? Afirmativa, estamos usando a estrutura da afirmativa. Essa mesma frase negando, they are not, ou então, forma contraída, que é o mais utilizado nas falas também, aren't. They aren't studying for the test. Eles não estão estudando para a prova. E se fosse a pergunta, verbo to be no começo de tudo, sujeito, verbo com ing, complemento. Are they studying for the test? Eles estão estudando para a prova? E aí aqui abre margem para a resposta, né? Já que a pergunta poderia ser yes, they are, né? Ou então no, they aren't. Possíveis respostas curtas, tá? E aqui nós temos as regras do presente contínuo. A primeira,
Quando o verbo principal termina em é, tá? Ó, finalização do verbo em e esse é precedido de consoante, nós vamos retirar a vogal e acrescentar o ing. Então, nós temos o verbo dance. Quando vai fazer uma estrutura de presente contínuo, a gente tira esse e ele vira dancing. Verbo dançar, né? Verbo have, que é o ter, vai virar having. Make, que é um verbo fazer, making. Come, que é o verbo vir, chegar, coming. Então, tem até aquela frase bem conhecida do Game of Thrones, né? O inverno está chegando. Eles usam o quê? The winter is coming. Né? Então, aqui, ó, nós temos o sujeito, temos o verbo to be, temos o verbo com ing para indicar algo que está ainda em processo, né? Está em acontecimento. A segunda regra, quando o verbo termina em IE, prestem atenção, tá? Quando o verbo terminar em a gente vai trocar pelo Y, ok? E vamos acrescentar o ing, obviamente, por se tratar de presente contínuo. Então, eu tenho o verbo die, que é o verbo morrer. Quando vai fazer ele na estrutura de presente contínuo, eu tiro esse IE, coloco o Y e coloco o meu ing. Então, die vai virar dying. O verbo lie, que é mentir, que também termina com IE, vai perder esse IE, ganhar o Y e o ing. Então, lie vai virar lying, tá? Morrer e mentir, a tradução. E lembrando que sempre usamos os verbos sem o to. Como a gente viu lá no presente simples, o verbo no infinitivo ele é escrito com to. Por exemplo, o verbo morrer seria o quê? To die. Porém, essa partícula aqui a gente não utiliza ela para fazer flexões, para colocar ela em frases, enfim, conjugações. Ok? Vamos ver mais regras ainda sobre o presente contínuo. Agora vamos para a terceira regra do presente contínuo. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão de CVC, que é consoante, vogal, consoante, a gente vai duplicar a consoante e, obviamente, acrescentar o ing. Então, aqui, ó, nós temos o verbo nadar, que é swim, e ele tem, ó, consoante, vogal, consoante. Então, quando a gente vai fazer ele no gerúndio, essa consoante ela vai duplicar e vai ganhar um ing. Então, ó, travel vai ficar traveling, com 2 L's. Cut, que é o verbo cortar, vai ficar cutting, com 2 T's. Run, que é o verbo correr, que é CVC, ó, consoante, vogal, consoante. Então, vai ficar running, com 2 N's. E sit, que é o verbo sentar, vai ficar sitting, também com 2 T's. E aqui nós temos um exercício. Qual alternativa está incorreta, ok? Então, nós temos aqui, ó, I am being evil with my son. No item B, do I be evil with my son? O item C, am I being evil with my son? E o item D, I am not being evil with my son. Então, nós vimos que quando se trata de presente contínuo, a estrutura a ser utilizada, o que é o padrão, né? É ter sujeito, é ter verbo to be, é ter um verbo com ing. Então, aqui, ó, essa estrutura está correta. Ó. Eu estou sendo mal com meu filho. Tá tudo ok? É uma frase afirmativa. Aqui no item C, nós temos am I being evil with my son? Que é o que, né? Eu estou sendo mal com meu filho. Aqui se trata de pergunta. E nós vimos que quando é uma interrogativa no presente contínuo, o verbo to be vem para o começo da frase, temos o sujeito, temos o verbo com ing e o restante da frase, né? O complemento. E aqui é uma negativa. I am not being evil with my son. Eu não estou sendo mal com meu filho. Logo, a incorreta é o item B. Porque esse auxiliar aqui, do ou das, a gente só vai utilizar ele quando a estrutura for presente simples. Aqui não é presente simples porque nós temos um verbo com ing. É presente contínuo. Presente contínuo a gente não vai precisar utilizar o auxiliar, tá? O auxiliar, gente, é para quando não tem verbo to be numa frase. Aí a gente meio que precisa de algum verbo, alguma partícula que nos dê essa ajuda para fazer negações e para fazer perguntas. Mas a estrutura do presente contínuo já possui verbo to be. Então, essa daqui seria a alternativa incorreta por causa do uso do do junto com a estrutura que não cabe o do aqui. E aí, vamos só comparar rapidinho entre a estrutura de presente simples e a estrutura de presente contínuo. Quais são as diferenças? Aqui nós temos uma frase, ó, I wash my hair every day. Que a tradução é,
eu lavo meu cabelo todos os dias. Inclusive, nós vimos, né, que esse tipo de estrutura aqui, ó, every day, every month, né, todos os meses, todos os anos, indica o quê? Rotina, hábito. Logo é simple present, presente simples. Então, aqui o verbo, ó, temos o sujeito, temos um verbo bonitinho, sem modificar. Lembrando, se fosse terceira pessoa, se aqui fosse um he, tipo, ele lava, esse verbo aqui, por terminar com SH, ele ia ganhar um ES na afirmativa. Mas, como se trata de primeira pessoa, é só o verbo wash. Legal. Mas aqui, essa mesma frase, se fosse no presente contínuo, como que ficaria? I am washing, olha o ing, my hair now. Então, aqui, olha a partícula também do agora, né? Eu estou lavando o meu cabelo agora. Então, basicamente, essa que vai ser a diferença, né? No presente simples, verdades universais, desejos, preferências, rotinas, etc. No presente contínuo, coisas que ainda estão em processo, né? Ainda estão em acontecimento. Aqui também, se fosse terceira pessoa, o que ia mudar? Ia mudar o verbo to be. Em vez de ser am, seria is. E o verbo aqui continuaria da mesma forma, com o ing bonitinho, tá? Outro exemplo, the train leaves at 4. Então, aqui é uma regra, né? O trem parte às 4. Você tem que comprar um ticket, né? Alguma coisa, tem um horário a ser seguido. Geralmente, transportes públicos têm um horário, né? Um itinerário também a ser seguido. Então, aqui, ó, the train é como se o sujeito fosse it, terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo leave, ele ganha o S. Lembra, na terceira pessoa do singular, a gente tem que flexionar quando for afirmativa. Já aqui, ó, the train is leaving at the moment. Então, aqui, ó, o trem está partindo no momento, nesse momento. Então, por isso que a gente utiliza o gerúndio, né? Temos o the train, que também é como se fosse um it. Temos o verbo to be do it, que é o is. E temos o verbo com ing para indicar esse gerúndio, ok? Agora vamos para o presente perfeito, present perfect. É um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao presente perfeito. Por isso que pode ser um pouco complexo de início, porque a gente não tem nenhum parâmetro, a gente não tem um tempo verbal que seja com esses mesmos usos do presente perfeito, sabe? E aí, como foi dito aqui, pode ser para coisas que foram finalizadas recentemente, pode ser muito também utilizado para ações do passado, que a gente não dá muitos detalhes, então a gente não diz quando aconteceu, o ano exato, a data exata, com quem a gente fez aquela ação, por quê. Então, por exemplo, uma coisa é você dizer, eu viajei para Londres em 95. Outra coisa é você falar, eu já fui para Londres, né? Já viajei para Londres. No português a gente não teria muito essa diferença, quer dizer, a gente não tem, né? A gente utiliza tudo no passado mesmo. No inglês teremos. Quando a gente indica as datas, seria passado simples. Quando a gente não indica, é só para dizer que já fez aquela ação, mas não dá muitos detalhes sobre, seria presente perfeito. Mas aí, vamos ver aqui um exemplo. Ó. I have lived em Rio de Janeiro. O que é interessante aqui a gente se atentar? O presente perfeito, ele vai utilizar o auxiliar have. Da mesma forma que o presente simples tinha o do e tinha o das como auxiliar, aqui vamos ter o have. Mas esse have, o have ele é o verbo ter. Mas quando ele está na estrutura de presente perfeito, a gente não vai traduzir ele como um verbo ter, tá? Ele é só um auxiliar obrigatório para indicar que é presente perfeito. E aí vai ser have para todo mundo, para I, para you, para we e para they. Quando for terceira pessoa do singular, he, she ou it, é que vai ter a diferença, como sempre funciona no inglês, né? Quando for terceira pessoa do singular, ao invés de have, a gente vai utilizar o has. He, she ou it. Então, nessa frase, I have lived em Rio de Janeiro, a gente poderia traduzir como eu morei ou eu vivi no Rio de Janeiro. Por quê? Quando? Com quem? O que mais você me conta sobre isso? Não temos tantos detalhes. Então, essa frase aqui pode ser dita por uma pessoa, não sei, eu morei no Rio de Janeiro há 15 anos atrás, há 2 meses atrás, no século passado, não sabemos, não temos tantas informações. Por isso que a gente utiliza o presente perfeito.
Aqui, she has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. Presente perfeito também. Nesse caso, como eu disse, o auxiliar muda. Em vez de ser have, vira has por conta do sujeito. Nesse aqui o sujeito é I, esse aqui o sujeito é she. Terceira pessoa do singular. E aqui, you have always wanted to study German. É o que você sempre quis estudar alemão, tá? Tudo que são exemplos de frases no presente perfeito. E aí o que vai indicar muito é essa questão do auxiliar da frase. Lembrando, a gente não vai traduzir como verbo ter. E aí aqui nós temos a estrutura do presente perfeito. Quando for afirmativa, a gente vai ter o sujeito, né, o pronome o eu, o tu. Temos o auxiliar obrigatório, tá? Have ou has. E temos um verbo no passado particípio. O que é esse verbo no passado particípio? Se vocês colocarem até na internet mesmo, tem tabelas de verbos, geralmente vem o verbo no infinitivo, o verbo no passado simples e aí um verbo no passado particípio, essa terceira coluna. Verbo no passado particípio, se ele for regular, é só colocar o AD no verbo, que nem aqui, ó. Aqui o verbo, ele é want, que é o verbo querer. Como ele é passado particípio e ele é regular, ele ficou wanted. A mesma lógica aqui, lived. Já é diferente daqui, ó. Esse verbo aqui, ele é irregular, been. Então, ele vai ter uma forma completamente dele, completamente única de formar esse passado particípio. Aqui, como que seria, né, o verbo to be? A gente tem no presente o verbo to be. Is, am, ou, are, né? Temos no passado o was e o were. E temos no particípio been. Então, ele é regular, é uma maneira completamente diferente de fazer esse particípio. Então, aqui nós temos um exemplo de frase na afirmativa utilizando a estrutura do presente perfeito. You have eaten sushi. Olha aqui, outro verbo irregular. Esse verbo, ele é o quê? Ele é o verbo eat. No infinitivo, a gente usa até o to, né? Então, fica to eat. No passado simples, ficaria ate. E no particípio, eaten. Então, é um tipo, caso de verbo irregular, que cada coluna tem uma flexão, tem uma mudança aí em como vai ser escrito e falado esse verbo. Então, aqui, ó, you have eaten sushi, eu estou dizendo o quê? Você comeu sushi. É melhor até aqui para mostrar um pouco de experiência também, né? De mostrar que a pessoa já fez determinada coisa. Nesse caso, também não temos detalhes de quando, do porquê, com quem, nada disso, né? Então, quantas vezes... Então, é só a informação que aquela pessoa ela já fez determinada ação, que no caso era de experimentar o sushi. Na negativa, temos o sujeito, o auxiliar have ou has, tem que ter o not, né, para se tratar de negativa, e o verbo no passado particípio. Então, a mesma frase na negativa, you have not, ou então haven't, que é a forma contraída, eaten sushi. Então, né, você não comeu o sushi. E na interrogativa, a gente coloca o auxiliar have ou has para o começo de tudo, da frase, vem o sujeito e aí vem o verbo no passado particípio. Have you eaten sushi? Né? Pode até ser aquele tipo de pergunta, você já fez tal coisa? Você já comeu sushi? E aí também na pergunta com presente perfeito, é muito essa conotação de eu só querer saber se você já teve aquela experiência, você já viajou de avião, você já foi para o cinema, e eu não querer saber muitos detalhes de quando que você foi para o cinema, que filme que você foi assistir, o que você se alimentou dentro desse cinema, então eu só estou querendo mais saber sobre experiências mesmo. Também vale lembrar, gente, que na afirmativa a gente pode contrair. Então aqui, ó, por exemplo, em vez de ser you have, a gente pode ver o you've, certo? Na negativa temos aqui a contraída também haven't. Aqui na interrogativa não tem como contrair, porque tem que vir no começo de tudo, auxiliar, para depois vir sujeito, vir verbo e vir o complemento da frase. Vamos para um exercício com presente perfeito. Qual das frases não está no present perfect? Aí nós temos o item A. I haven't played soccer for years. Item B. She has broken her leg. C. This morning he has drunk 3 coffees. D. Who has been reading my diary? E E. I have worked all my life. Então vamos lá. Presente perfeito. Sujeito,
have ou has, verbo no passado particípio. Aqui está na negativa, mas temos sujeito, temos o have, temos o verbo no passado particípio. Então aqui está presente perfeito. Aqui, mesma coisa, temos sujeito, temos o auxiliar da terceira pessoa has, temos o verbo no passado particípio broken, tá? No presente perfeito. Aqui, temos sujeito, temos o has, temos o verbo no passado particípio, presente perfeito. Item B, nós temos o has, porém, nós temos o been reading. Aqui é uma estrutura de presente perfeito contínuo. Vocês só vão ver mais lá pra frente, tem verbo com ing. Então, essa daqui não está no presente perfeito. O item é, ó, sujeito, have, verbo no passado particípio. Então, aqui ficou bem claro, porque aqui tem verbo com ing. E passado particípio, ele nunca vai ter o ing, ok? Aí, voltando para a apostila, na página 36, tem um exercício, e aí temos o enunciado. Agora, leia as frases prestando atenção aos verbos em negrito e marque um X na alternativa que indica o uso correto do tempo verbal. Aí a gente tem essa primeira frase aqui, ó. The American President lives in the White House. O verbo em negrito da apostila é esse daqui que eu destaquei de vermelho, lives. E aí, de acordo com esse verbo, ele é o quê? Ele é um presente contínuo para expressar a atividade que está acontecendo no momento, ou ele é um presente simples para expressar um fato? Vamos relembrar, o presente contínuo, ele tem o quê? Verbo to be e tem ing. Aqui nós não temos ing. E a tradução é o quê? O presidente americano mora ou vive na Casa Branca. Não está expressando um fato? Não é uma coisa passageira. Ele está atualmente morando na Casa Branca, mas em breve ele vai se mudar, por exemplo. É uma coisa que já virou até mais do que um hábito, né? Então, aqui é o quê? Presente simples. E por que aqui ganhou um S? Porque a gente está se falando, né? Está se relacionando com the American President. É como se fosse uma terceira pessoa do singular. He. Na próxima frase, the workers are taking a course this week. A tradução seria, os trabalhadores estão fazendo um curso essa semana. Esse verbo are taking está no presente contínuo para expressar uma atividade temporária em curso ou é um presente simples para expressar uma atividade agendada? Obviamente, presente contínuo, né? Temos o ing, temos um this week, né, que a gente viu mais cedo sobre a questão de nessa semana, nesse mês, agora, no momento. Então, tudo aqui está combinando com a estrutura do presente contínuo. Nessa outra frase, nós temos My daughter has never traveled by plane. Aqui é a parte destacada, has never traveled. Está indicando o quê? Presente simples para indicar rotinas ou presente perfeito para expressar experiências? Nós vimos que quando é presente perfeito e quando é a terceira pessoa do singular, a gente tem essa estrutura aqui, né? O auxiliar has e temos um verbo no passado particípio. No caso, esse verbo é regular, por isso que ele ganhou o AD. Então, aqui é presente perfeito, expressar experiências, né? A minha filha nunca viajou de avião. Nesse caso, a falta dela, né? A falta da experiência de andar de avião, de viajar de avião. Mas é presente perfeito, principalmente por conta dessa estrutura aqui, o auxiliar e o verbo no passado particípio. E aí a última frase, I study English and Portuguese every weekend. E aqui o verbo destacado é esse daqui, né? O study. E aí está perguntando se seria presente perfeito para expressar experiências ou presente simples para expressar rotinas. E seria, né, para expressar rotinas, até porque nós temos o every weekend. Todo fim de semana. Eu estudo inglês e português todos os fins de semana. Então, expressa uma certa rotina. Agora nós temos a atividade 2, que no livro de vocês, na apostila, né, fala que é sobre a Glaucia e o Anderson, que eles são velhos amigos, já trabalharam juntos em outras oportunidades. E a Glaucia, ela viajou para fora, foi para os Estados Unidos, trabalhou fora, então ela fala inglês muito bem. E aí agora ela voltou para o Brasil, e ela e o Anderson trabalham juntos num hostel. Então eles, né, atendem vários turistas, e aí a Glaucia fica meio que auxiliando o Anderson a praticar o inglês dele. E aí a gente tem todo um diálogo, né? Então vamos lá. Agora você chega e fala, Hi Anderson, how are you? Você vai repetindo, tá? Hi Anderson, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm so happy with this job, with this new job. I'm so happy with this new job. Me too.
Now, we will be able to practice English with the tourists every day. E aí, o Anderson, ele tenta meio que traduzir o que ela disse, né? Deixa eu ver se entendi. Agora nós poderemos treinar o inglês com os turistas todos os dias? That's right! I will practice English a lot. You better! Why, Glaucia? Because tomorrow we have 2 English guests coming over. Mas o que são guests? Eles vão aí nesse diálogo, né? E aí, tanto tem a tradução, em várias coisas que eles falam, mas também mostra muito esse lado do Anderson meio que tentando assimilar, tentando ver se ele entendeu tudo direito. E aí, com essa frase que ela falou, né? Because tomorrow we have 2 English guests come over. Ele vai e pergunta, mas o que são guests? E ela fala, são hóspedes, né? Hóspedes em inglês, guests. E ele fala, I hope that many English and American guests come visit us, so I can practice English. Então, durante toda a apostila vai ter esse diálogo entre os dois, Glaucia e Anderson, às vezes Anderson uma outra pessoa, Glaucia uma outra pessoa. E aí também aqui mostra, no finalzinho do diálogo mostra, né? Ele, eu espero que venha, né, ingleses e americanos para poder praticar meu inglês. E ela fala para ele, mas também jamaicanos, australianos, as pessoas da Nova Zelândia. Ela fala para ele que existem outros locais que têm falantes da língua inglesa que podem vir visitá-los, né, ficar hospedados no hostel, e assim ele vai ter essa oportunidade de praticar mais. E aí vamos fazer um último exercício que é relacionado com esse diálogo e a gente finaliza a unidade 1, tema 3. Então, temos agora a última atividade do tema 3 da unidade 1, e é assim, releia o diálogo e com base na sua compreensão de texto, escreva frases ordenando as palavras nos itens a seguir. Coloque o verbo na forma correta, ou é presente contínuo, ou vai ser presente simples, tá? De acordo com cada caso, e não esqueça de usar a pontuação corretamente. Então, nós temos English, /is, /Anderson, /learn. Como que pode ficar essa frase? Pode ficar assim, Anderson is, né, ó, o sujeito, o verbo to be, pega o verbo e coloca o ing, e aí o complemento. Ok? Como que fica essa frase? Anderson está aprendendo inglês. A gente utilizou as regras do presente contínuo. Anderson is learning English. Na outra nós temos they in work hostel a. Como que fica? Eles trabalham em um hostel. They work in a hostel. Aqui a gente utiliza as regras do presente simples, né? Um fato, rotinas, hábitos. Aqui nós temos English to Anderson, Glaucia teach is. Como que pode ficar? Glaucia is teaching English to Anderson. Aqui já usamos a estrutura de presente contínuo. Glaucia está ensinando inglês para o Anderson. E aqui nós temos have they guests come over tomorrow too. Então ficaria they have 2 guests coming over tomorrow. Aqui, estrutura de presente simples. Eles têm, né, 2 convidados ou 2 hóspedes chegando amanhã, certo? Então, é isso. Esses foram os exercícios e as aulas relacionadas à unidade 1, tema 3. Vejo você na próxima aula.